Sueli, como vai? Tudo bem, Elzimar? Prazer novamente estar falando de astrologia, psicologia, psicoterapia, minhas Pois paixões. é, temas maravilhosos. E 2026, como a gente estava falando, né? Um ano muito importante para a humanidade. É claro que é importante para cada um, né? Nas suas questões pessoais, mas para a humanidade. Na live anterior, a gente explicou por quê, em função dos grandes aí, do trânsito de grandes planetas, né? Planetas, isso. Transpessoais. E hoje nós vamos falar especialmente sobre a questão dos eclipses. Uma coisa, Sueli, porque a Sueli, para quem não conhece, ela é psicoterapeuta junguiana também e astróloga, né? E aí eu Isso. fico pensando, sabe, Sueli, fala assim, é porque todo ano tem eclipse. Pelo menos um no primeiro semestre e um no segundo, isso aí, né? Então não é uma Tem. coisa nova. Eclipse E tem. é desde os tempos né, que a vida é vida, né? Exato, desde o momento que a gente sabe que as pessoas olhavam para o céu e ficavam com medo dos eclipses. Isso, Eclipse isso, não é isso. bonitinho, vamos fazer ritual. Não, vamos prestar muita atenção. E é isso que eu quero que você explique. Por que essa questão astrológica, no que ela tem a ver com a gente? E uma coisa é o eclipse lunar, outra coisa é o eclipse solar. Também é uma coisa que eu Isso. gostaria que você explicasse. Então Diferente. vamos ficar nessas duas primeiras, E antes também é importante entender, porque o eclipse solar, por exemplo, é uma lua nova. O que é uma lua nova? Quando o Sol e a Lua estão no mesmo lugar, juntinhos, conversando juntinhos, no mesmo signo, tá? No mesmo signo. Então, isso é uma lua nova. Agora, por que uma lua nova não é um eclipse solar? É que é importante, porque todo mês tem luas novas, percebe? Por quê? Por que não é um eclipse? O eclipse está sempre junto com aquele eixo nodal, lembra que a gente falou? Do nó do sul e o nó do norte. Nós temos uma Quando live, desculpa, nós temos uma série completa sobre isso. isso, da onde eu vim para onde eu vou, Dá tá? até para estudar para o Enem. Opa, vestibular. Vestibular de Então, astrologia. né? Então, o que acontece? Quando esse eixo nodal, né, os nodos estão perto dessa conjunção, né, ou dessa oposição, que seria a Lua, o eclipse lunar, isso dá um significado maior para essa Lua nova. Tá? Então, um eclipse solar, dizendo novamente, ela é a junção dos dois planetas no mesmo signo. E como os dois estão juntos, eles iniciam um ciclo. Tá? O Sol é mais lento, tá? Ele fica no signo. Então, por exemplo, um eclipse solar que houve atrás, dia 17, tá? De Agora de fevereiro, fevereiro de 26, de 26, ok? Ele tá o quê? Que signo é? Signo de Aquário, tá? Porque Tá? Um signo. era perto do aniversário dos aquarianos. Isso, tá? Aquariano. Então, o que era? O Sol estava em Aquário e, vamos dizer assim, conjunção, a Lua também estava. Entendeu? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que o Sol fica lá, mas a Lua é mais rápida. Ela logo vai embora. Ela inicia um ciclo. O ciclo dela lunar e o ciclo continua do Sol. Tá? Então, o eclipse solar indica novos começos. E o que é um eclipse solar? Nós estamos fora que é uma lua nova e tudo mais. É que o Sol fica escondido. Eclipse quer dizer esconder. Então, a consciência fica escondida por alguns minutos, por algum tempo. Tá? Então, é esse o significado mais profundo, que a gente, inclusive, vai aprofundar um pouquinho mais, falando de Jung. Tá? Então, indica novos começos, novo ciclo e novos caminhos. Por isso que é na lua nova, ou no eclipse solar, por exemplo, que a gente planta sementes. Tá? Para o novo ciclo, para o novo projeto. E como você disse, desculpa, e como você disse no anterior, que a gente está sempre falando,
o eclipse é para todo mundo, mas para cada um vai refletir de uma forma, porque vai depender da casa onde eu tenho aquele ascendente. Porque exatamente, todo eclipse tem um grau, que ele acontece num grau, tá? Dentro dos 30 graus de cada signo, ele vai acabar em um grau. O que foi anterior, o eclipse foi... Deixa aqui, se eu for um eclipse lunar, espera um pouquinho. Tá aqui, espera um pouquinho. Esse agora foi dia 17 de fevereiro. Dia 17 de fevereiro foi um eclipse solar de lua nova, tá? O eclipse solar de lua nova. Então, nós estamos falando o quê? Que os dois estavam no mesmo lugar, tá? Os dois aconteceram. E aconteceu a 29 graus de aquário. 29 graus de aquário. Então, quem está lá no fim, quem está no primeiro não está sentindo. Entendeu? Se você tiver um planeta aí, você não precisa ter um Sol. Mas se tiver um planeta, ou qualquer, mesmo se o teu ascendente foi no final de aquário, você vai sentir. Tá? Você vai sentir. Então é importante a gente ter o mapa exatamente para saber. 29 graus de aquário, que houve esse eclipse solar, tá? Vai te influenciar nesta medida e nessa casa. Se foi no ascendente, em cima de você. Se for numa outra casa, uma casa 3, uma casa de comunicação, de meio ambiente, vai atuar nisso aí. Tá? Então, voltando para o eclipse lunar. O Sol ilumina a Lua, que é uma Lua cheia. Então, o que é Lua cheia? O Sol de um lado e a Lua aqui. Então, o Sol está iluminando, tá? O inconsciente, que a Lua é o inconsciente. Tá? O Sol, nós estamos falando de consciência. Então, como é uma Lua cheia e logo em seguida ela vai minguar, o que nós vamos falar? Estamos falando de finalizações de jornada, revelações que o inconsciente pode trazer, porque o Sol está iluminando. E esse ano é agora, 3 de março. 3 de março nós vamos ter um eclipse em cima do outro, agora que eu estou me tocando. Exatamente. Em menos de um mês, 2 eclipses, por isso que o mundo está em... E por isso, e é tudo junto, é verdade. Se você for ver, todos nós, se a gente for um pouco mais sensível, ou então parar um pouco para sentir, vai perceber que tem algum tipo de coisa acontecendo, emocionalmente. Isso foi, o eclipse solar foi dia 17, que foi o dia do carnaval, terça-feira de carnaval, tá? Então, se a gente for falar de eclipse e a gente vê que são momentos intensos, né, de emoções, tá? E uma lua nova, falando agora um eclipse lunar, ele traz as emoções à pele. Por quê? A flor da pele, porque o Sol ilumina. E você tem uma percepção do que você está sentindo. E as verdades internas e a necessidade de acolhimento, sabe aquela carência? Pode aparecer em tempos de eclipse lunar. Percebe? E que também é a mesma coisa que uma lua cheia, que é a lua do romance, do lobisomem, né? E uma coisa, a gente falou assim, um foi dia 17, outro dia 3 agora, muito próximo. Mas não significa que essa energia forte e intensa foi só naquelas 24 horas, vamos dizer. Parece que você tem todos 6 meses, né? Isso. E não é porque, olha, foi terça-feira o eclipse e eu só estou começando. Não, você começa a sentir semanas antes. Você tem a percepção. Quem está mais acostumado com isso, que tem uma autopercepção, você falando o que está acontecendo, sabe? Você percebe. E se você for juntar as coisas, aí que eu digo que esses trânsitos ficam mais fáceis. Porque você entende e coloca dentro, por exemplo, de um entendimento. Tá? Se eu estou assim emocionalmente, mais a flor da pele, tá?
Tem coisas minhas individuais, mas isso estão sendo exacerbados por essas sincronicidades exteriores. Entende? Isso é importante saber. Bom, é fevereiro e março, a gente vai ter 2 agora também em agosto, mas antes, vamos falar um pouquinho mais desse fevereiro e março para a gente depois falar dos de agosto. Os eixos desses eclipses também estão diferentes. Eles estão passando, né? O eixo de dia 17, que foi de fevereiro, estava em Leão e Aquário. Tá? E dia 3 de março vai estar em Virgem Peixes. É outro eixo completamente diferente. Outra conversa. No cardápio do restaurante, uma coisa é carne, outra coisa é vegetariano. Principalmente que nós estamos falando do eixo Aquário e Leão, nós estamos falando de quê? Leão sou um eu. Um eu para a minha criatividade, para a minha expressão. A minha autoexpressão está em Leão. E Aquário diz o contrário. Vamos fazer juntos. Vamos inovar. Então, o eclipse que passou, fazendo uma frase só, seria como ser eu, Leão, tá? Dentro de um grupo ou dentro do social. Porque a gente precisa ser a gente, mas levar em consideração como que eu posso funcionar bem dentro desse grupo, tá? E o eclipse de Virgem e Peixes, nós estamos falando de quê? Virgem tem a ver com trabalho, ele rege isso, trabalho, saúde, a rotina, tá? Então, com essa lua em Virgem, né, esse eclipse em Virgem, ele está iluminando. Como é que você está com isso? Como é que você está fazendo com essa rotina? A tua saúde está tomando conta disso? Tá? O seu trabalho, porque Virgem trabalha muito. Cuidado, workaholic. Tá? Porque Peixe está do outro lado e ele está exigindo que você equilibre, porque senão o que você vai fazer é um desequilíbrio na sua saúde mental e emocional. Mental, tá? Ansiedades. Tá? Muita coisa acontecendo, acelerações, já falamos de Urano em Gêmeos e tudo mais. Tudo muito acelerado, pega nesse eixo também e esse desequilíbrio de ansiedade e de medos, vamos dizer assim, também. Então, quando acontece isso, é para a gente estar nos convidando a pensar tudo nesse equilíbrio, né? Tudo nesse equilíbrio. Nesse equilíbrio, e aí o que a gente pode ajudar o equilíbrio, né? A intuição, é interessante que isso é Peixes, né? A própria espiritualidade, para você orar, pedir orientações, se inspirar. O inconsciente, sonhos, os nossos sonhos dizem muito. Isso é Peixes, né? Se trazer esse conteúdo para o teu consciente. Isso é integrador entre consciência e inconsciente, esses sonhos e a espiritualidade e tudo mais. Aí o equilíbrio. E aproveitar também esse tempinho, já que a tendência é workaholic, né? Aproveitar um tempinho e chegar perto da arte, num espetáculo, né? Numa arte, né? De qualidade. Sim. Porque o Peixes também fala disso, né? Arte. E quando você falou arte, o A me deu a continuação de chegar perto da água. Entendeu? Água. Chegar perto da água. A água acalma. A água acalma. Sabe como é que é? Estando perto da água, ou um aquário que seja que você tem em casa, observar esse aquário, essa paz que vem da água. Ou pegar um balde, botar uma água e botar o pé dentro da água. Eu não posso! Jogar na cabeça. Tomar 8 banhos não, socorro. É pra eu ficar calma. Você tá com 2 horas de banho, calma que eu tô nervosa. Pois é. Ai, que delícia, Celi. Mas vamos lá, vamos voltar. Em agosto, então, a gente também tem 2 eclipses, né? Então, que não são solar, né?
E de agosto vai ser dia 12 de agosto e 28 de agosto. Os dois também muito Isso. próximos, né? E você sabe, falando em eclipse, eu acho que é importante a gente entender por que isso é tão intenso, né? E que a humanidade sempre ficou muito assustada. Porque são momentos de revelação. Isso é interessante. O que mexe com a gente? Aquilo que está para acontecer é interessante. Você está vivendo, porque o eclipse ele mexe. Por exemplo, você está com um problema de relacionamento. Vamos imaginar. O casal não está bem. A comunicação não vai. Um não vai muito, já não está de acordo com o outro. Nesses momentos do eclipse, existe como uma transformação rápida e detonada. Aquilo que estava no precipício para cair, o eclipse fala, vai, define, sabe? Define. A coisa já estava para ir, mas estava enrolando. O eclipse vai. Então é uma redefinição de caminhos, tá? E mudanças que eram necessárias serem feitas. E que a gente ficou, não, será que vou? Será que vamos? Será que não vamos? Então, vai. Você percebe? O eclipse faz exatamente isso. É importante entender que, às vezes, a energia do eclipse, em outras situações, você acha que a situação está caminhando para isso. De repente, ele dá uma reviravolta e faz o contrário. Você fala, não é possível, eu estava achando que não ia dar certo isso. E deu. Entendeu? Muito interessante. Com relação os eclipses que você falou anteriormente, então seria exatamente nisso que a gente já tinha falado, no eixo do eu e do outro, tá? Então é importante perceber que o eixo de Leão, ele fala de prazer, ele fala de autoexpressão. Porque o de aquário não é, de novo, o peixes virgem. Volta a leão, a de aquário. Ele volta a leão. Isso, volta a leão. É isso. Entendeu? Ele volta a leão. Então, são dois eixos. Tá? São dois eixos. Esse eixo agora teve de leão e peixes, tá? 3 de março vai ser leão e peixe. Imagina, leão e aquário. Eita! E o dia 3 de março vai ser de virgem e peixes. Uhum. E no segundo semestre, aquilo volta os outros dois. Exatamente. Tá? Leão e aquário e virgem e peixe. São esses dois eixos que estão sendo impulsionados neste ano. Leão e aquário, como você falou, o importante eu quero brilhar, eu posso, mas não sozinha. Não é o bloco do eu sozinha, eu posso brilhar, mas com os outros também, né? Isso. O peixes e virgem, serviço, peixes e espiritualidade. Então eu vou servir com o meu trabalho, mas dentro das minhas emoções e também dentro de um equilíbrio espiritual, emocional, para eu não ficar doente. Isso. O peixes vai dar para você aquela... Porque o virgem, ele é muito focado, ele é terra. E ele é muito focado e muito perfeito. Ele quer ser perfeito, tá? Ele não quer errar, ele quer ser perfeito. E aí o peixe, se você olhar o peixe fala, olha o todo. Não fique amarrado nesse pequeno ponto. Olhe o todo, tá? Na hora que você olha o todo, você tem uma visão mais distanciada da coisa e você pode se colocar melhor nessa energia. Percebe? Então, é isso. E o eixo de Leão e Aquário, nós estamos falando mais do eu e do outro. Tá? Estamos falando do mental, daquilo que como a gente se coloca no mundo, de alguma forma. O eu, o leão como centro, e o outro, o grupo, os meus projetos, inclusive, a minha comunidade, tá? Então, não é fácil. Quando você é leão, você tende a querer ser mais eu. Eu, tá? Depois você, tá? Agora, o aprendizado desse eclipse é exatamente isso. Eu vou
adicionar alguma coisa a esse grupo. Isso é importante. Eu vou dar meu talento para esse grupo, tá? E dando a mão para ele, não querendo ser o centro, né? Eu preciso de aplausos, Leão, mas eu vou conseguir através do grupo. Certo. Então, a gente falou hoje, né, sobre esses 4 eclipses que estão, né, previstos para esse ano. No primeiro semestre já está agora, fevereiro, março. Segundo semestre, agosto. Lembrando, né, que os eclipses, eles acontecem pontualmente nessas datas, mas é todo um ano, né? O primeiro semestre com uma energia e o segundo... Na verdade, o segundo volta praticamente com essa mesma energia do primeiro. Porque nós vamos ter dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto vai ser uma lua nova, um eclipse solar total, tá? 12 de agosto. Que vai ser a 20 graus de Leão. 20 graus de Leão. Então quem mais vai sentir no segundo semestre é o pessoal de Leão. Ou que tem de Leão. Aqui foi Aquário. O primeiro foi Aquário. Agora nós estamos falando de Leão. É o polo oposto. É o polo oposto, entendi. Você percebe? É nesse sentido. Só que está a 20 graus de Leão. E não vai ser visível no Brasil. Tá? Não vai ser visível. O próximo, 28 de agosto, é um eclipse lunar parcial. Ou seja, não vai ser totalmente obscurecido. Vai ser parcial. E é lunar em peixes. 4 graus de peixes. Tá? O único que vai ser visível, mais ou menos aqui no Brasil, dia 28 de agosto. Tá? Sendo que... Todo mundo resolveu telefonar agora, na hora da nossa gravação, tanto comigo quanto com você. Certo, certo. Tá. Então, dia 28 de agosto, o foco, o que é? Um eclipse em peixes, tá? Novamente, mais empatia, mais intuição, né? Como dissolver crenças, olha que legal, como dissolver crenças e expectativas para dar lugar a um propósito mais significativo do seu dia a dia. Ou seja, o que você está fazendo tão focadamente, tão perfeitamente, tem significado? Peixe sempre fala de significado. Tem significado? Precisa ser desse jeito? É uma coisa incrível, às vezes, a gente conversando com pessoas conhecidas, fala assim, eu tô num trabalho, não, eu tô sendo bem remunerada, mas eu chego lá e olho e falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Não é? Exatamente. E é aquilo, né? De repente eu ganho dinheiro. Tá bom? Tá bom. Né? Se você não trabalhasse com isso, você trabalharia com o quê? Aí o olho brilha. E você percebe que é essa oportunidade deste ano, deste começo de ano, desta mudança, que faz exatamente isso. Nós estamos falando, você percebe, falamos de eclipse, estamos falando de planetas mudando de signo, da mesma coisa. No final, estamos falando do ano 10, do ano 1, que é também a numerologia. Do cavalo, do chinês. Que é tudo assim, vamos assumir, vamos fazer aquilo que realmente nos dá energia. Ser autêntico. Na realidade, nós estamos falando, vamos ser autênticos. Ser autêntico é aquilo que dá propósito à sua vida.